rapidamente, vamos fechar o nosso culto de hoje. O primeiro de muitos que virão, pretendemos fazer um por mês. O próximo já está marcado, dia 7 de abril, coloque aí na sua agenda, onde nós teremos mais milagres para contar para você, onde nós viveremos mais momentos de encontro com Deus. E deixa eu te dizer, Deus já está trabalhando na nossa vida desde o momento que nós chegamos nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei como eu cheguei aqui. Eu não sei quais são suas dores, quais são suas necessidades, qual é a sua história. Porque se nós dessemos a oportunidade para cada uma contar um pouquinho da sua história, eu tenho certeza, e a gente vai estar fazendo isso nos próximos cultos, eu acredito que você vai ter a oportunidade de contar a sua história de milagre para que outras mulheres sejam animadas com a sua história, amém? Eu sei que você tem muito o que dizer, porque Deus já está trabalhando. Aquilo que você veio buscar, acredite, você vai levar para a sua casa. E eu quero fechar esse momento, esse culto que nós estamos tendo, com a história da mulher que a Ruth cantou aqui para vocês, a história da rainha Esther. Quantas já ouviram contar a história da rainha Esther? A rainha Esther, Esther era uma moça, chamava-se Hadassa, era o nome de nascimento, ela era da nação de Israel. Esther nasceu no momento em que Israel estava debaixo do domínio de outras nações. Esther foi arrancada, Hadassa na época foi arrancada da casa dela. Perdeu os pais ainda criança, ela era órfã. Sabe, eu fico vendo a história de algumas mulheres e como a Cristiane disse, onde Deus quer que a gente chegue, a Cristiane disse o seguinte: Senhor, o Senhor não me trouxe até aqui para nada, o Senhor já fez tanto na minha vida. E foi assim com Esther. Quando ela ainda se chamava Hadassa, o primo de Hadassa, chamado Mardoqueu, adotou Hadassa. E eles moravam numa cidade chamada Suzã. E essa cidade, Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esther ou de Hadassa, ocupava um cargo no palácio do rei mais poderoso da época, chamado Assuero. Queridas, Esther estava lá na casa dela, uma menina, adolescente, sem saber que futuro que ela ia ter. Só que de repente aconteceu uma mudança naquele palácio. A grande rainha Vasti ou Vasti, uma mulher lindíssima, deu uma bobeira muito grande diante do seu rei, o rei mais poderoso da terra, chamado Assuero. Assuero fez uma grande festa no palácio, reuniu príncipes e reis de vários países para mostrar a sua grandeza. E um dos orgulhos de Assuero era a sua linda esposa chamada Vasti. E ele mandou um recado para Vasti: fala para Vasti vir até a mim, porque eu quero apresentá-la para os reis e os príncipes. E Vasti passou uma vergonha muito grande no marido dela. Ela falou assim: não vou, diga para Assuero que eu não vou. Queridos, eu não vou estudar sobre Esther, porque tem tanto princípio maravilhoso aqui, mas eu quero falar sobre um especificamente. Então, eu vou contar a história rápido, não vamos parar nos princípios. Só que o rei Assuero não deixou a coisa como estava. Vasti foi deposta. E quando Vasti foi deposta, perdeu o cargo de rainha dela, os conselheiros do rei viram que ele precisava de uma nova rainha. E aí que entra Hadassa. Os conselheiros do rei pediram para os soldados saírem pelas nações que estavam debaixo do governo de Assuero e disseram o seguinte: olha, você pega as moças mais bonitas que vocês acharem, traz tudo para o palácio. E quando eles saíram chamando e recolhendo as moças mais bonitas das nações,
Hadassa veio junto, porque Hadassa era muito linda. A Bíblia fala que a beleza dela encantava. E ela foi, assim que ela chegou no palácio, ela recebeu o nome de Ester. Ela se preparou durante 1 ano para ir à presença do rei Assuero. E essa preparação era com sais, óleos, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma coisa assim muito grandiosa, muito magnífica. E no dia que era para todas as moças virgens, as mais belas daqueles países todos, chegarem diante do rei, quando Ester chegou diante do rei, agora ela já era Ester, a Bíblia diz que o rei se encantou com Ester. E ela foi escolhida como rainha. De maneira rápida, essa foi a história de Ester. Agora eu quero parar aqui com você por alguns instantes. Queridas, a palavra Ester significa estrela. Ela recebeu esse nome por causa da beleza dela. Ela era tão bonita, ela se destacava tanto que ela recebeu o nome de Ester, que significava estrela. Só que aconteceu, ela tornou-se rainha, o rei era apaixonado por ela. E havia um inimigo do povo de Israel, que era o povo de Ester, que fez um complô para destruir a nação de Israel. O tio de Ester, que era um homem de Deus, mandou um recado para ela: olha, Ester, existe um complô para destruir a nação de Israel e você precisa fazer alguma coisa. Afinal de contas, você é rainha. Ela falou: o que eu posso fazer? Eu sou a rainha, mas eu não posso sequer entrar na presença do rei. Naquela época, o rei era tão poderoso que qualquer pessoa que tentasse entrar na presença do rei sem ser chamado, poderia receber uma sentença de morte. E ela falou: eu posso chegar lá, ele não vai nem me deixar falar, eu posso morrer. E Mardoqueu, o tio dela, falou: olha, se você não fizer isso, o socorro da nação de Israel vai vir de algum lugar. Se não vier de você, virá de algum lugar. Mas talvez foi para esse momento que você foi elevada a rainha. E Ester deu a seguinte resposta para o tio dela: ok, meu tio, ajuntem todas as pessoas de Israel que você conhece, vamos jejuar 3 dias e 3 noites, não vamos comer nem beber. No 3º dia eu vou chegar diante do rei para pedir misericórdia pelo nosso povo, para que o nosso povo não seja destruído. E seja o que Deus quiser. Em outras palavras, ela disse isso: seja o que Deus quiser. Se for para eu morrer, que eu morra, mas eu vou enfrentar. Ok, esse é um resumo rápido da história de Ester. Ester apareceu diante do rei no 3º dia, e a Bíblia diz que ela achou graça diante do rei, que ela chegou na presença do rei, ela fez um pedido para o rei, rapidamente eu vou falar depois, e o rei atendeu ao pedido de Ester. E a minha palavra hoje para você é a seguinte: o que foi que fez Ester achar graça diante do rei? O que aquela mulher tinha que encantou o rei? O que aquela mulher fez que ela chegou diante do rei? Bispo, ela jejuou 3 dias e 3 noites. Claro, é importante o preparo espiritual, é importante a oração, né, Cristiane? Eu garanto que você, ainda mais na selva da Sunária, vocês oraram, jejuaram. Sunária é uma mulher de oração e jejum. Tem que orar e tem que jejuar. Queridos, mas deixa eu te falar uma coisa, Bispo Rodovalho pregou sobre isso domingo. Não basta orar e jejuar, a gente precisa agir. Nós precisamos entender que atrás dessa espiritualidade de Ester, tinha algo muito importante que fez com que o rei atendesse ao pedido de Ester. O que era? O que era que tinha nessa mulher que fez com que ela atendesse o pedido do rei? Agora, deixa eu te falar uma coisa. É claro que foi a mão de Deus. É claro que foi a bondade de Deus. Mas acontece que Deus age através das nossas atitudes, queridos.
Deus não manda um anjo ir lá acertar seu problema com seu marido, não. Deus não manda um anjo falar o que é você que tem que falar para o seu filho. Deus não manda anjos fazerem aquilo que nós mulheres devemos fazer. Existem mulheres que oram, mas elas não agem. Por exemplo, se naquele momento que o seu marido entrou em casa, Cristiano, 3 horas da manhã, e ele perguntou para você, posso me deitar do seu lado? Naquele momento, a reação da Cristiane teve um efeito na vida do marido dela. E eu não vou entrar muito nisso, né? Mas ela teve uma atitude que mexeu com o coração do marido dela. Não foi o Espírito Santo, sim, através da atitude, através do que ela fez, através do que ela falou. Qual foi a atitude de Esther que mexeu com o rei, que tocou, que desmontou o rei, que fez com que ele atendesse o pedido dela? O rei ele não podia revogar aquele decreto, mas ele liberou os israelitas para se defenderem, e o povo de Israel não foi destruído. E ele ainda chegou para Esther e falou: Esther, você pode me pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Queridos, ele era rei sobre 120 reinos. Ele falou: se você quiser, Esther, eu te dou metade disso. Aí eu comecei a pensar, o que uma mulher faz para um homem chegar para ela? Quem queria que seu marido chegasse para você e falasse, pode me pedir o que você quiser? Queridas, e ele falou para ela, ele falou 1, falou 2, falou 3 vezes. Ele falou, Esther, pede. E eu comecei a estudar e eu descobri 3 coisas, eu vou falar sobre uma, no máximo 2, que tinha em Esther, que nós precisamos ter dentro do nosso coração, para a gente também achar favor diante das pessoas e favor diante de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Primeira coisa importante, sabe o que Esther tinha? Sabe o que essa menina tinha, que eu e você podemos ter e podemos alcançar? Ela tinha algo, antes de eu te falar, que eu vou te deixar bem curiosa. Porque o Espírito Santo começou a me falar, eu falei, não estou acreditando, Jesus, que o Senhor está me mostrando isso. Como é que eu nunca vi isso antes? Como é que eu nunca achei que isso era importante? Aí o Espírito Santo falou, pois é, essa Esther tinha isso. Sabe o que Esther tinha? Esther tinha, o que vocês acham? Fé. Não, gente. Ousadia, não. Vamos falar de um negócio mais feminino. Charme, não, também. Mas o que essa menina tinha? Deixa eu te falar, antes de falar o que ela tinha, a Bíblia fala que quando ela chegou no palácio, o eunuco que preparava as moças para irem diante do rei, encantou com ela, ficou doido com ela. Apaixonou nela, apaixonou assim, ele era eunuco, vocês sabem o que é um eunuco, né? Ele não pode dormir com mulher nenhuma. Mas aí onde Esther passava, o povo ficava doido com ela. Aí ela, porque ela era muito linda, eu sei, tem mulheres lindíssimas. Se beleza fosse sozinha, mulher bonita não divorciava. Se beleza fosse suficiente, não tinha uma mulher bonita solteira, nem divorciada, nem separada. Não é beleza só. Mas era também. A Esther tinha uma coisa que eu quero ensinar, porque eu comecei a aprender isso hoje, eu também. Ela tinha algo que se chama encanto. Diga comigo, encanto. Fala para a pessoa que está perto de você, encanto. Esther tinha encanto. Esther encantava. Aí pergunta para mim, bispo, o que é encanto? Pode perguntar, o que é encanto? Você sabe o que é encanto? Encanto é aquilo que deslumbra ou dá prazer. Encanto é aquilo que impressiona positivamente. Encanto é aquilo que desperta sentimentos bons, tipo admiração. Encanto, Esther tinha encanto.
beleza, gentileza, educação, se comportava bem, bondade, simpatia, graça, fineza. Era isso, encanto é isso. Você sabe o que é encanto? Encanto é quando nós conseguimos despertar no outro uma admiração, um fascínio. Era isso que Esther tinha. E eu quero te dizer uma coisa: todas nós que estamos aqui hoje à noite, nascemos com capacidade de encantar. Você nasceu para encantar. Tem isso dentro de você. E eu te faço a seguinte pergunta: quais são os seus encantos? Você sabe quais são os seus encantos? Bispo, eu não tenho nenhum. Não é verdade. Pode ser que os seus encantos estão todos escondidos debaixo de um sentimento de inferioridade, debaixo de um sentimento de incapacidade, debaixo de um sentimento, eu sou feia, eu sou isso. Não, você nasceu para encantar, querido. Isso aqui não era só de Esther, não. Você sabe o que é uma pessoa que encanta? Uma pessoa que encanta é uma pessoa que expressa o seu melhor, mesmo para aqueles que não merecem o seu melhor. O que é alguém que encanta? Alguém que encanta é alguém que desperta o melhor nas outras pessoas. Engraçado, muitas de nós não conseguimos expressar o nosso melhor. Sabe o que encanta os outros? O nosso melhor. Cadê o nosso melhor? Ah, bispa, mas olha, tem gente que consegue despertar o meu pior. O meu também, tem gente que desperta o meu pior, mas você sabe o que eu descobri preparando essa palavra? Que mesmo quem desperta o meu pior, que me irrita, que me critica, que me faz passar raiva, que me machuca, eu não vou dar o êxito para essa pessoa de conhecer o meu pior. Ela vai conhecer o meu melhor mesmo sem merecer. Mesmo que ela não mereça conhecer o meu melhor. Uma pessoa que encanta é uma pessoa que mesmo diante de quem não merece, ela expressa o seu melhor. Ela expressa a sua graça, ela expressa a sua paciência, ela expressa a sua beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem encantado, quantas aqui são casadas? Deixa-me ver você. A maioria. Você encanta seu marido? Você encanta seu marido? Quais são os encantos que você usa para ele? O que você faz para ele que deixa ele encantado com você, querida? Ah, bispo, eu não me preocupo com isso muito não, sabe? Tem umas pessoas que a gente vê na aparência que não preocupam com isso. Tem gente que a gente vê, basta olhar para algumas pessoas que a gente vê que elas não se preocupam em encantar ninguém, nem a si próprias. Mas, querida, eu quero te dizer, você tem encanto, sim. Você pode encantar as pessoas. Com o quê? Com aquilo que você tem, com a sua bondade, com a sua educação. Sabe, eu tenho descoberto isso. Senhor, eu quero ser uma mulher que encanta meu marido. Eu quero que o meu marido olhe todos os dias para mim e fala: muitas mulheres são demais, mas você supera todas. Eu quero que o meu marido olhe para mim e fale assim: como eu casei com você. Que isso? Verdade, eu falo, e graças a Deus meu marido é muito bondoso, às vezes sem eu merecer ele fala, mas agora eu vou merecer ele falar, porque eu estava preparando essa palavra e eu falei: meu Deus, eu quero encantar, eu quero ser uma mulher que encanta o meu marido, que encanta os meus filhos, que encanta o meu genro que eu tenho, que encanta meus irmãos de igreja, que encanta meus amigos. Eu quero ser alguém que encanta. O que você
tem de encanto? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, qual que é o seu encanto? Deixa ela responder. Qual que é o seu encanto? Ah, eu não sei, descobre. Sabia? Queridos, e eu vou te falar uma coisa. Foi isso que Esther fez com o rei. Esther encantou o rei. Ele não deu conta de negar o pedido dela. Não, bispa, foi porque ela orou. Exato, tem gente que nem oração resolve. Verdade, sabe por quê? Porque a pessoa ora, vamos dar um exemplo. Ah, eu estou orando para casar. Mas você não tem encanto, nem Deus resolve. Você está me entendendo? Muitas vezes, meu marido não gosta de voltar para casa. Qual que é o encanto? Ele fica doido para voltar para casa por causa de quê? O que você tem preparado para encantá-lo? Outra coisa que Esther fez, ela ofereceu um banquete. Quando ela chegou diante do rei, ela foi logo pedindo. Depois você lê a história de Esther. Ela entrou na presença do rei. Aí o rei falou, Esther, por que você está aqui? Pode pedir o que você quiser. Ela pediu. Ela falou, eu quero te oferecer um banquete. Mas é inteligente demais essa mulher. Gente, mas é muito inteligente. Ela virou para ele e falou assim, rei, eu não estou te pedindo nada ainda. Eu quero te oferecer um banquete. Aí ela chamou o rei, o quê? Gente, ele ficou doido, ela não pediu nada para ele, ela ofereceu. Outra coisa que faz parte do encanto é quando a gente agrada. Queridas, deixa eu te falar uma coisa, você nasceu com competências para agradar. Muitas mulheres não fazem questão de agradar. Tem mulher que fala assim, que goste de mim do jeito que eu sou. Querida, tem muita coisa dentro de nós que nem a gente gosta, o outro vai gostar. Nem a gente gosta, mas eu quero que... Não, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Querida, se você for linda, cheirosa, maravilhosa, educada, gentil, claro. Mas se tiver uns negocinhos, você, a TPM, você fica insuportável, você reclama de tudo, usa a camiseta do Íris na hora de dormir. Agora vou mudar, né, Íris, mas não, né, que ele está no céu. E lá vai. Tem gente que não faz questão de agradar e quer retorno. Ai, bispa, mas... E eu estou falando uma coisa que não é só encantar e agradar pessoas. Porque do jeito que a gente faz com as pessoas, a gente faz com Deus. Do mesmo jeitinho. Se eu não me preocupo em encantar as pessoas, eu não me preocupo em encantar a Deus. Aí eu estou aqui pedindo, e Deus fala, meu Deus, mas essa minha filha não me dá nada, ela só pede. Deus é bondoso, Ele vai dar, mas deixa eu te falar uma coisa, Ele derrama com muito mais alegria. Olha o que a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Existem algumas pessoas que encantam Deus. Tem outras que Deus fala, eu amo porque é minha filha, mas não me encantou nada. Deus te ama, Deus me ama, independente dos nossos desencantos. Mas quando a gente encanta, então primeiro eu encanto, segundo eu agrado, ofereço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre encantar e agradar? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de uma mulher que encanta, de uma mulher que agrada? A mulher, o que encanta é o que a mulher é. O que agrada é o que a mulher faz. Nós precisamos ser e nós precisamos fazer. Tem gente que nossa, mas se debulha em encantos, mas não faz nada para agradar. O encanto dura isso aqui, ó. Você sabia que o encanto pode acabar? Porque o encanto, a manutenção do encanto é o agradar. E agradar fala de comportamento, de atitude. Eu estava lendo hoje sobre o que encanta os homens. Eu não vou falar tudo aqui que não é meu objetivo, mas eu fiquei impressionada.
Você sabia que quando você chega para o seu marido, na hora dele sair, você dá uma arrumadinha no cabelinho dele, dá uma arrumadinha na camisa dele, você desmonta ele? Sabia que isso encanta, que isso agrada? Pequenas coisas. Tem gente que o marido sai, não dá um beijinho. Você deu um beijinho no seu marido hoje, quando você acordou, quando você saiu de casa? E mesmo quando está com raiva, já viu dar beijinho com raiva? Quem já deu beijinho com raiva? Mas deu. Mas deu. Tá certo. Queridas, Esther tinha isso. Esther, ela encantava e ela agradava com as coisas que ela fazia. Ela fez um banquete. Ela fez um banquete? Não, ela fez 2 banquetes, gente. Ela fez 2 banquetes para depois fazer o pedido. Deixa eu te falar uma coisa, agradar dá trabalho. Agradar dá trabalho. Sabe por que algumas vezes a gente não tem retorno na nossa casa, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos filhos? Tem muitas mães que muitas vezes reclamam: ah, mas meu filho não vem aqui em casa, né? Quando o filho já é casado ou mora fora de casa. Ah, mas meus filhos não gostam de ficar aqui, não passam o Natal comigo. Sabe por quê? Pode ser porque você não os agrada. Porque agradar dá trabalho. Você tem que acordar muito cedo. Você tem que ir no supermercado, comprar a comida que eles gostam, cozinhar a comida que eles gostam. Os meus filhos vão lá para casa. Tem os dias dos meus filhos irem para a nossa casa, para eles passarem conosco. E ao dia, o Carlos já fala assim: bem, você vai acordar agora? É o dia que eu acordo mais cedo. Você não comprou os tênis no supermercado? Não, comprei, mas faltou isso, faltou aquilo. É um desgaste que eu faço com alegria. Você sabe por quê? Custa um preço que eu faço para agradar meus filhos, porque quando eu os agrado, eles me agradam. Agradar custa um preço, dá trabalho. Agradar o marido, agradar a família. Muitas vezes nós estamos sozinhas, porque nós não agradamos ninguém. E olha, todo mundo gosta de ser agradado. Ah, mas comigo é assim, ó, se quiser ficar perto de mim, fica do jeito que eu sou. Prepare-se para ficar sozinha. Prepare-se para ficar sozinha. Por quê? Porque nós colhemos o que nós plantamos. E plantar, muitas vezes, é com choro. É com choro. Plantamos no casamento, plantamos na vida profissional, plantamos nos relacionamentos, plantamos nas amizades. Queridas, Esther encantou o rei e Esther agradou o rei. Por isso que ela teve o pedido dela atendido. Nós precisamos, em relação a Deus, encantarmos a Deus e agradarmos a Deus. Porque aí Deus vai se derramar sobre nós e vai atender o nosso pedido. Muitas vezes Deus se segura, porque Ele fala: não é possível que a minha filha ainda não aprendeu. Muitas vezes Deus quer quebrar em nós o nosso egoísmo. Muitas vezes Deus quer quebrar em nós o nosso egocentrismo. Queridas, eu vou falar uma coisa: não recebe isso como peso, por favor. Recebe isso como uma revelação. Nós, muitas vezes, nós mulheres, nós temos um peso sobre nós. E esse peso, nós precisamos aprender que depende de nós. Depende de nós, muitas vezes, fazermos o que ninguém quer fazer. O que ninguém quer fazer. Seja alguém que vença o seu egoísmo. Nós não temos o direito de sermos egoístas. Nós não temos o direito de sermos egocêntricas. Quantas de nós, quantas mulheres têm filhos? Uma vez a Bispa Lúcia falou o seguinte: os egoístas, façam um favor ao mundo, não se casem. Nós, Esther, ela chegou, quando ela viu o que ela tinha que fazer, ela falou: olha, eu vou diante do rei, eu vou me sacrificar. Muitas vezes para a gente encantar, para a gente agradar, é um sacrifício, porque aí a gente pensa assim: mas ninguém me agrada.
Só eu que faço tudo para todo mundo, ninguém faz nada para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Semeia sem olhar, faça o bem sem olhar para quem, né? Tem um ditado que diz isso. Preocupa não, você vai colher. É impossível alguém que encanta e que agrada morrer sozinho. É impossível. Você vai ter sim o retorno do seu trabalho, do seu sacrifício. Esther teve o retorno do seu encanto. Custava para Esther ser encantadora? Sim. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Para nós sermos encantadores, começa com o sacrifício que a gente faz fisicamente, né? Malhar, fechar a boca, tirar a sobrancelha, depilar. Aqui nós, estou falando para mulher, vamos falar, né? Dar a luz, amamentar, o peito doendo. Pensa! Aí é tanto sacrifício que a gente faz para encantar, mas deixa eu te falar uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Não pense no sacrifício, pense na recompensa. Porque Esther teve a recompensa e você também terá a sua recompensa. Pode ser que não seja agora, né, Cristiane? Pode ser que demore um tempo. Mas vai chegar a sua recompensa. Você pode dizer amém? Então vamos ficar de pé um instante. Meu Deus, eu fiquei impressionada com o que eu descobri. Eu acredito que eu descobri o segredo de Esther. Eu acredito. Para mim foi, eu não sei se foi, mas para mim foi uma revelação tão grande. Quando eu falei, eu sei o que Esther fazia, ela encantava todo mundo. Eu quero que você faça uma coisa. Feche seus olhos por alguns instantes. O que você pode fazer? Eu não vou perguntar o que você tem feito, não. Porque o que ficou daqui para trás, passou. O que você pode fazer a partir de hoje para encantar as pessoas importantes para você? Põe aí na sua mente quem são as pessoas importantes para você. Que você ama de verdade. O que você pode fazer a partir de hoje para encantá-las, para deixá-las deslumbradas? Não pense o que elas podem fazer por você. Não é o que elas podem fazer por nós, é o que nós podemos fazer por elas. Passa assim na sua mente. Passa na sua mente uma lista com essas pessoas. Quais são os seus encantos? Quais são os seus encantos? Eu cozinho muito bem. É um encanto. Encante as pessoas com a sua comida. Abre o olho um pouquinho. Vamos praticar aqui. Pergunta para alguém que está perto de você. Me fala um encanto seu. Uma coisa que você fala, um encanto. Eu sou amiga, eu gosto de dar presente, eu gosto de elogiar. Eu gosto de levar para minha casa, eu gosto de sair, chamar para passear. Eu gosto de ficar junto, de orar pelas pessoas. Encante as pessoas com a sua oração, então. Eu gosto de perguntar para as pessoas, ligar e saber como é que elas estão. Encante as pessoas mandando um WhatsApp para elas. Qual que é o que você pode fazer para encantar as pessoas, para deixá-las deslumbradas? Segunda pergunta, o que você pode fazer para agradar? Mas tem que agradar. Não preocupe em ser agradada, preocupe-se em agradar. Faz uma coisa, pensa, o que você vai fazer hoje para agradar quem você encontrar lá na sua casa? Pensa. O Espírito Santo vai te dar uma ideia agora. O que você vai fazer para agradar seus pais, se você for solteira, seu marido, se você for casada, seus filhos, se você for viúva ou divorciada, não tem problema, as pessoas que você ama. Lembre-se,
A gente encanta sendo o que a gente é, mas a gente agrada fazendo coisas. Fazendo coisas. Vamos cantar uma música? Ruth, encante-nos com a sua voz. Andressa, encante-nos com a sua graça e com a sua voz linda. Isso, elas estão nos encantando. Marcelo, encante-nos com o seu teclado. Eu esqueci o seu nome. Ele é novo, Mateus, viu, gente? Mateus, encante-nos. Isso é baixo, é? Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé.